Os caras compram o mouse na 25 de março, gente. Puta que pariu. O mousezinho safado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então a gente está começando a nossa frente de química. Ah, Todo mundo chegou a olhar, não sei se todos viram ali no grupo, que eu mandei um planejamento anual. E eu falei um pouquinho sobre o planejamento anual na reunião. Muitos de vocês aqui já conhecem como que eu trabalho, porque já viram, de uma certa forma, como a gente fez o ano passado. Mas para quem está chegando agora, eu preciso comentar como a gente vai trabalhar, tanto no conteúdo de química como na física, bem rapidinho. Como a gente tem duas aulas por semana, divididas na quarta e na quinta-feira, como é que eu trabalho? Eu divido todo o conteúdo de química em duas aulas. Então você vai ter uma aula de química hoje e uma aula de química amanhã, só que de assuntos diferentes. É como se eu pegasse o conteúdo todo da química e quebrasse ele em dois. Na frente número um, vamos dizer assim, eu nem uso esse número frente, enfim, mas na aula de quarta-feira, a gente vai começar trabalhando com a propriedade das propriedades da matéria, técnicas de separação. E essa frente em especial, ela é a frente que eu considero um pouco mais maçante, porque aqui eu deixei separado todos os assuntos que envolvem, de uma certa forma, cálculo. Então aqui a gente vai estudar toda a parte de teoria relacionada a mol, a parte de contas com os gases, a parte de cálculo estequiométrico, a parte de soluções, a parte de ΔH. Basicamente, tudo que envolve cálculo, soluções, aquela parte de concentração, ela vai entrar dentro desta frente. A frente de amanhã, ela começa discutindo estrutura atômica, modelos atômicos, depois passa para a tabela periódica, depois passa para o estudo de ligações químicas, depois entra em forças intermoleculares, depois entra em compostos inorgânicos, orgânicos, ou seja, é a frente relacionada a conceitos, propriedades das substâncias. Então é uma frente que requer menos raciocínio matemático e mais raciocínio conceitual, tudo bem? Então, dessa forma a gente vai alternando. Então, vocês vão perceber que no planejamento tem duas colunas, uma coluninha da esquerda e uma coluninha da direita, que são as aulas primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda, tá? Depois que, se vocês quiserem dar uma olhada no cronograma e tiverem alguma dúvida, a gente conversa, tá bom? E com a física vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vou trabalhar numa das frentes a parte de mecânica, e a outra frente eu começo a trabalhar termologia, ótica, ondulatória, os assuntos diferentes da mecânica, tá bom? A ideia é separar mais ou menos de acordo com a relação que os conteúdos têm entre si. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Primeirinha do ano. Essa primeira aula, eu costumo dizer que é uma aula bem tranquilinha, porque muitos dos conceitos que a gente vai apresentar aqui, vocês acabam já lembrando. Mas é uma aula importante porque dentro desse tópico a gente discute um dos assuntos que, por exemplo, o Enem gosta, que é a parte de separação de misturas. Você pode perceber que em quase todo vestibular do Enem tem uma questãozinha ali que envolve algum princípio de separação, alguma técnica de extração. Então é aqui dentro desse contexto que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Só que até chegar lá tem bastante coisa ainda. Então a gente começa falando sobre características. Características da matéria. Tanto a física como a química, até a biologia também, de uma certa maneira, são ciências que estudam matéria. A física e a química têm pontos de vista um pouco diferentes a respeito da matéria. Para a química, existem dois aspectos que nos interessam na matéria. Um dos aspectos é o aspecto de estrutura, que é basicamente do que a matéria é feita. A estrutura atômica, como que funciona aquela mecânica que rege o átomo, e a parte de transformações. Cadê o Eloy, hein? Ele largou os caras aí e foi embora? Tipo assim?
Nossa, ele chegou agora, coitado. Ah, eu já sei o que aconteceu. As transformações, a gente está falando tanto de processos físicos, mudanças de estado, como processos químicos. Então, por exemplo, quando eu estudo. Quer ver o que que a gente estuda na parte de transformações? A parte de reações químicas, tanto orgânicas como inorgânicas. A parte de equilíbrios químicos é uma parte de transformações. Então, tudo isso aqui está contido dentro do contexto da química. Só que para eu começar a estudar a matéria, eu preciso primeiro elencar as propriedades dela. Porque o estudo da matéria, ele se dá a partir do estudo das suas propriedades. Por exemplo, todo mundo aqui já deve ter visto questões de vestibular perguntando para você por que que fulano é mais solúvel do que Beltrano na água? Por que que Cicrano é mais volátil do que o outro? Que são perguntas que têm a ver com a estrutura da matéria. E quando eu comparo os materiais, eu estou usando características para fazer isso. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. E essas características, elas podem ser elencadas em três níveis, que é o que eu chamo de nível de especificidade. São as características ou propriedades gerais, funcionais e específicas. Tá aqui. Todas as características da matéria, massa, volume, densidade, elasticidade, maleabilidade, todas essas propriedades, elas são destacadas em três prateleiras, vamos colocar assim. As propriedades gerais são aquelas, vou escrever aqui, ó, aquelas que não possibilitam, opa, a caracterização da matéria. As duas mais importantes aqui, eu posso citar a massa e o volume. Ah, Dan, por que que massa, por que que volume são características gerais da matéria? Porque é o seguinte, gente, uma propriedade, ela é tanto mais importante quanto mais específica ela é. O que eu quero dizer com isso? Se eu chegar para você e falar assim, olha, eu tenho dentro de um recipiente um líquido incolor, inodoro, com ponto de fusão 0 graus e ponto de ebulição 100 graus e densidade 1 grama por ml. Todas essas propriedades que eu enunciei aqui são propriedades de uma substância específica, que é a água, certo? Agora, se eu chego para você e falo assim, eu tenho dentro de um frasco 450 gramas de um líquido, só isso. O fato de você saber que dentro de um frasco eu tenho 450 gramas de um líquido, te permite dizer que líquido é esse? Por isso, a massa é uma propriedade geral. Quando a gente fala que uma propriedade é geral, significa que o fato de você conhecê-la não te permite dizer do que a matéria é feita. Por isso que massa e volume são propriedades gerais. Tudo bem isso? Tá? Depois dessas propriedades que a gente costuma chamar de gerais, existem propriedades que caracterizam não uma substância, mas um grupo delas. São as propriedades funcionais. Então vou escrever assim, ó. Aquelas que caracterizam grupos de substâncias. A gente vê várias propriedades assim, gente, quando a gente estuda. Por exemplo, você quer ver onde que isso aparece muito? Lembra quando a gente vai estudar, na parte de química geral, conceito de ácido, base, sal e óxido? Ali é um show de propriedade funcional. Por exemplo, quando eu falo assim, ácidos são todas as substâncias que em água liberam íons H+. Sais são substâncias iônicas que dissociam, liberando íons.
Isso são propriedades relacionadas a grupos de substâncias. Então, quando eu falo que uma substância libera H+, eu não estou falando de uma, eu estou falando de um grupo. E essas são propriedades funcionais, tá? A gente pode citar aqui ionização. A ionização é uma propriedade funcional. Ou a dissociação, né? Só para a gente lembrar um pouquinho, tá, gente? Já vamos puxando um pouco as coisas da cabeça. O que que uma ionização e uma dissociação têm em comum? Vamos ver quem lembra, porque isso a gente não viu ainda, tá? Se vocês não lembrar, não tem problema. Tanto a ionização como a dissociação são processos onde a substância libera íons na água. Isso acontece com ácidos, bases e sais. Só que qual é a diferença entre os dois? Por que que a gente usa termos diferentes para se referir a eles? Porque o termo ionização e dissociação você vai usar dependendo da substância que sofreu o processo. Se a substância que for colocada na água já for uma substância iônica, você usa o termo dissocia. Ele já é iônico, os íons só vão fazer isso aqui, ó. Existem substâncias que não são iônicas, mas se transformam em íons, tipo ácido. O HCl não é uma substância iônica, mas mesmo assim ele libera íon. Então, essas duas propriedades são bons exemplos, a gente usa muito elas, de propriedades funcionais, tá? E aí tem as específicas, como o próprio nome já diz, aquelas que caracterizam uma única substância. Aqui tem as que a gente conhece bastante: ponto de fusão, ponto de ebulição. Inclusive, boa parte dessas propriedades a gente estuda separadamente, tá? Então vamos colocar aqui ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. São as mais famosas. Bom, beleza? Tá. Essas propriedades são propriedades que a gente usa para comparar materiais. Como eu disse para vocês, eu posso comparar volatilidade, solubilidade, condutividade elétrica. Então eu pego, imaginar, por exemplo, duas substâncias e eu quero compará-las. Esta comparação é feita medindo propriedades. Fechou. Uma outra coisa que a gente estuda bastante, e aí, tanto na física como na química, são os estados de agregação. Estados de agregação. Bom, por que que existe estado físico, né? Vamos começar por aí. Vou colocar aqui os três estados e aí depois a gente vai fazendo as anotações. Vamos partir de uma premissa. Como a gente está começando aqui, né? A gente precisa colocar algumas coisinhas. A premissa que a gente parte hoje é que a gente sabe que a matéria não é uma coisa contínua. A gente sabe que a matéria é uma estrutura formada por coisas menores. Átomos, moléculas, íons, o que quer que seja, mas são estruturas menores. Pois bem, essas estruturas menores, então tudo que eu olho macroscopicamente, na verdade é um monte de estruturazinhas pequenas. Essas estruturas, elas podem estar em três níveis, como o próprio nome diz, de agregação. E por que que isso acontece? Porque existe entre as partículas uma espécie de força de coesão, é uma força que mantém essas partículas relativamente agregadas, que a gente chama genericamente de força intermolecular. Pode ser uma ponte de hidrogênio, pode ser um dipolo permanente, mas é uma interação que mantém as moléculas próximas. Acontece que essa interação, ela pode se apresentar de maneira muito intensa quando isso ocorre no sólido. Então, no sólido, as partículas estão extremamente conectadas, a ponto das partículas praticamente só vibrarem. E no gás, que seria o outro extremo, né?
você já não tem mais as interações moleculares. As partículas simplesmente estão livres. Então, quando a gente fala em nível de agregação ou estado de agregação, a gente precisa considerar que o que mantém a matéria mais ou menos agregada é a presença dessas interações. Se não existisse, tipo, ponte de hidrogênio, dipolo induzido, essas coisas todas, se essas coisas não existissem, tudo seria gás. Tudo. A matéria não teria estrutura, capacidade de se manter coesa. A força que mantém essas partículas próximas são as interações moleculares. Então a gente vai dizer aqui que o que diferencia os três estados na agregação é a intensidade das forças moleculares. Então vou colocar aqui uma setinha e vou escrever assim, ó, diminuição das interações moleculares, tá? E é justamente, vamos colocar assim, né? É justamente essa perda de interações moleculares que vai fazendo a matéria se desorganizar mais, né? Porque é muito comum quando a gente pergunta, quando eu pergunto para vocês assim, ah, gente, qual que é a diferença do sólido para o líquido para o gás? É muito normal vocês responderem que tem a ver com agitação. Ah, o gás, as partículas estão mais agitadas, o sólido, as partículas estão menos agitadas. Sim, isso é verdade. O que acontece é que quando essa agitação está muito grande, a matéria fica desorganizada. E essa desorganização tem um nome também. A gente chama de entropia. Entropia da matéria. Então aqui eu vou escrever assim, ó, aumento da entropia da matéria. Opa, tá bom? Para quem nunca ouviu esse termo entropia, a gente pode associá-lo ao grau de desordem, ao grau de desorganização, ao nível de caos que a matéria apresenta. Os sólidos, principalmente os sólidos que estão a baixas temperaturas, eles têm uma entropia baixa. Eles são pouco desorganizados. Já os gases, porque já não tem mais conexão entre as moléculas, as partículas estão se movimentando ali meio que aleatoriamente. Então a gente já tem uma entropia maior, tá? E obviamente, aqui é uma coisa que todo mundo vai saber, como é que eu faço para transformar isso nisso? Eu preciso mexer com energia. A maneira que a gente sabe mudar o nível de agregação é ou dando calor ou tirando calor. De maneira geral, como que funciona essa dinâmica? Eu dou calor para um sólido, as partículas começam a se agitar. Conforme essas partículas atingem um grau de agitação X, essas partículas começam a se afastar uma da outra. Então, primeiro as partículas se agitam, começam a se afastar. Nesse momento onde as partículas começam a se afastar, ocorre a mudança de estado. As interações moleculares começam a diminuir. Então eu tenho aqui aquilo que a gente chama de fusão, né? Vou colocar aqui, ó, fusão. No líquido, as partículas, as moléculas, o que quer que seja, né? Já estão mais agitadas. A interação molecular, ela ainda existe, mas ela já está bem mais fraca. Tudo bem? Se eu continuar dando energia para essas partículas, as partículas de líquido começam a se agitar, portanto o líquido volta a esquentar, até chegar numa certa temperatura, que é a temperatura de ebulição. Quando o líquido atinge a temperatura de ebulição, as interações moleculares começam a ser destruídas. Aí ele vira gás. Pronto, tá? Então, de maneira geral, é assim. Quando eu dou energia para a matéria,
as interações moleculares tendem a diminuir e, consequentemente, a matéria começa a ficar mais desorganizada. O mecanismo é esse. E aí eu tenho a volta, né? Eu posso tirar energia da matéria. Quando eu tiro energia da matéria, eu volto a estabelecer as interações moleculares. Opa, até atingir o estado sólido de novo. Ou seja, a gente chega à seguinte conclusão, pessoal: energia desorganiza a matéria. Quanto mais energia você dá para a matéria, mais desordem, mais caos você causa para a matéria. E isso não é nenhum tipo de julgamento, tá? Não tô falando que é bom ou que é ruim, é só é assim. Né? Por exemplo, tem nada a ver com a aula, mas imagina o Big Bang, o evento, né, que a gente considera como sendo a origem do universo. Imagina a quantidade de energia que tinha naquele evento. Imagina toda essa energia concentrada num espaço muito pequenininho. Então, os cientistas, por exemplo, estabelecem modelos para tentar imaginar como era, por exemplo, 5 minutos depois do Big Bang. Gente, acredita-se que a energia estava tão concentrada naquele momento que você não tinha nem partícula subatômica, não existia próton, não existia nêutron, não existia elétron. Átomo, então, nem pensar. Era simplesmente uma massa totalmente desorganizada. Conforme essa energia foi se dissipando pelo universo, tipo assim, vai, vamos usar um termo mais fácil. Conforme o universo foi esfriando, a energia foi ficando espalhada, a matéria começa a se organizar. Então surgem primeiro os prótons, os elétrons. Aí esses prótons e elétrons no começo nem conseguiam se atrair. Tinha tanta energia ali que o próton e o elétron não conseguiam puxar um outro. A energia foi se dissipando, aí os prótons se unem com os elétrons, começam a formar os primeiros átomos. Então, conforme a energia foi se espalhando, toda a matéria começa a se organizar, tá bom? Energia é sinônimo de caos. É isso que eu quis dizer. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Ah, peraí. Só desligar aqui. Peraí. Só para não atrapalhar aqui. Pronto. Bom, outras coisas que a gente pode elencar de características da matéria. Uma maneira da gente caracterizar a matéria é falando das suas propriedades. Uma outra maneira de a gente caracterizar a matéria é que falando da sua composição. Então vamos escrever aqui, ó. Caracterizando a matéria a partir da sua composição. Aí a gente pode dizer que a gente tem três maneiras de olhar para a matéria pensando na sua composição. O primeiro critério que a gente pode colocar aqui, é o que eu gosto de usar, que dá uma ideia bem legal do que é o critério pureza. Então, tipo assim, as coisas que nós chamamos de matéria, né, tudo que tem massa, volume, as coisas se apresentam na natureza, quanto ao critério pureza, de duas maneiras. Ou a matéria é pura ou ela é impura. Então eu tenho os termos substância e mistura. É justamente nesse ponto, gente, que entra a parte de separação de misturas, que a gente depois vai entrar. Calma que a gente chega lá, tá? O que significa se referir à matéria usando a palavra substância? O que significa se referir a um material usando o termo mistura? De maneira simples, pessoal,
Eu uso substância quando eu tenho a matéria no seu estado puro. E o que significa ter a matéria no seu estado puro? Lembra que eu falei que a gente precisa partir de uma premissa de que a matéria é feita de partículas? Tá. Então imagine um recipiente cheio de partículas. E imaginem que essas partículas todas sejam do tipo H2O. Então dentro do recipiente eu só tenho partículas de água. Não tem partícula de sal, não tem partícula de açúcar, não tem partícula de nada, só tem essas partículas aqui. E para quem é um pouco mais experiente, deve estar reparando que eu estou usando o termo partícula. Eu nem estou me referindo a isso aqui como molécula. É uma molécula, mas eu estou usando um termo um pouquinho mais geral, tá? Então, se eu tenho dentro de um recipiente, se eu tenho dentro de um sistema somente partículas como essa, quimicamente iguais, eu tenho uma substância. Então, a substância, ela é um sistema que contém partículas quimicamente idênticas. Quimicamente idênticas entre si. Entre si. Aqui. Já uma mistura é um sistema, eu vou usar um termo assim, é um sistema complexo, quimicamente, né? Por quê? Porque na mistura eu tenho partículas de um tipo com partículas de outro tipo. Então, se eu misturo CH3OH, que é o metanol, com H2O, eu tenho agora um sistema químico composto por partículas diferentes. Então, agora eu tenho uma mistura, tá? Sistema químico constituído por partículas diferentes entre si. Né? Os únicos sistemas que podem ser submetidos a processos de separação são as misturas. O que eu quero dizer com isso? Eu não consigo filtrar água pura, mas eu consigo destilar água com sal. Entendem? Eu consigo separar fisicamente os componentes e esses processos é que são os processos que a gente chama de separação, tá? A gente costuma dizer assim: substâncias não podem ser separadas porque já estão quimicamente puras, tá? Os processos de purificação de mistura, os processos, opa, de purificação de misturas, é verdade, já escrevo, de misturas são físicos. Faltou um diferente aqui, né? Obrigado. Diferentes entre si. Tá? Depois da segunda parte do assunto, a gente vai falar desses processos: destilação, filtração, separação magnética, decantação. Todos os processos que a gente estuda, que a gente chama de processos de análise imediata, né? Separação, são processos de separação física. Ou seja, eu vou usar aqui, para poder separar os componentes, alguma diferença de propriedade. Ou eu separo porque eles têm ponto de ebulição diferente, ou eu separo porque eles têm densidade diferente. É sempre uma propriedade dessas daqui, ó, que a gente usa, tá? Beleza? Bom, outra maneira da gente caracterizar a matéria, né, dentro desse quesito aqui, ó, composição,
Então eu posso dizer, ó, a matéria é pura ou impura. Uma outra coisa que para a gente é mais interessante, quando eu falo para a gente é para o vestibular, tem a ver com o tipo de união entre os átomos. A matéria é feita de partículas. Essas partículas, por sua vez, são feitas por coisas menores, que são os átomos. E a gente sabe, por uma série de questões, que os átomos eles têm uma espécie de comportamento na natureza. Então, como se eu soltasse o átomo pelo mundo e ele fosse se comportar de alguma maneira. E uma das características que quase todos os átomos têm em comum é uma espécie de necessidade de se unirem para formar as estruturas mais complexas, né? A teoria do octeto chama isso de estabilidade. Os átomos se ligam para atingir uma tal estabilidade e ali eles se mantêm organizados. Muito bem. Só que esta união de átomos pode acontecer de três maneiras: iônica, covalente e metálica. E por que que a gente estuda isso? Porque dependendo de como esses átomos se unem, a substância passa a ter um conjunto de propriedades específicas. Vou dar um exemplo. Por que que todo sal é um composto que na água dissocia? Todo sal. Alguns dissociam mais, outros dissociam menos. Mas eles dissociam. Porque o sal é uma substância originada a partir de uma ligação iônica. E ligações iônicas tendem a se dissociar. Outra questão, né, ainda relacionada ao sal. Quando a gente estuda lá as substâncias iônicas. Sais são todos sólidos à temperatura ambiente. Por que que não existe nenhum sal que seja líquido à temperatura ambiente? Isso é resultado da ligação iônica, né? Já repararam, por exemplo, que 99,9% dos compostos orgânicos são covalentes? Então, tipo, a gente vai percebendo que, dependendo do tipo de ligação que os átomos constituem, a substância passa a ter um monte de propriedades. Então, a gente pode classificar as substâncias quanto à natureza química das ligações. Uma coisa que o ano passado eu falava tanto, 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 me lembro. Por exemplo, molécula tem geometria. Ah, qual que é a geometria da molécula de água? Angular. Qual que é a geometria da molécula de CO2? Linear. Composto iônico não tem geometria. Composto iônico é cristal. Então, ter geometria ou não ter geometria também é uma propriedade, tá? Então, a gente pode separar aqui as substâncias iônicas, tá? Aqui, a gente poderia colocar como exemplos os sais, alguns óxidos, não todos, e bases, tá? Depois, obviamente, a gente vai ter aula de ligação iônica, né, gente? Então a gente vai aprofundar bem mais isso aqui, mas só para a gente lembrar um pouquinho. Qual é o princípio que governa uma ligação iônica? Só que você tem que responder essa pergunta usando três palavras só. Qual é o princípio que governa uma ligação iônica em três palavras? Transferência de elétrons. Não tem um cátion e um ânion na ligação iônica? O cátion é o positivinho e o ânion não é o negativinho? Como que um átomo se torna positivo? Perdendo elétron. Como que um átomo se torna negativo? Ganhando elétron. Então, para ter ligação iônica, eu preciso ter uma troca de elétrons. Tanto é verdade que, não sei se vocês lembram, que as ligações iônicas só ocorrem entre metais e ametais. Isso tem uma explicação, né? Por que que a ligação iônica só ocorre entre metal e ametal? Porque os metais são elementos que têm propensão a doar. E os não metais são elementos que têm propensão a receber.
Então aqui eu tenho um princípio de transferência de elétrons, tá? O segundo tipo de substância que a gente pode colocar são as substâncias covalentes, tá? O princípio das substâncias da formação de uma substância covalente já é bem diferente do princípio da ligação iônica. Nas ligações covalentes, a interação entre os átomos, ela não se dá por causa de troca de elétron. Não tem isso. Aqui, os elementos que estão envolvidos na interação, eles compartilham parte dos seus elétrons. Tipo assim, eu te empresto meu elétron e você me empresta o seu elétron. E a gente passa a ter cada um dois elétronzinhos juntos. Isso é um compartilhamento. Puta, aqui, gente, você tem uma porrada de substâncias. A gente pode colocar aqui substâncias orgânicas, pode colocar aqui também ácidos, os ácidos de arrênios. Vocês lembram do arrênios? Aqui, ó. Sabe aqueles ácidos que a gente tem que decorar nome? Todos eles, então, eles são ácidos de arrênios, tá? Beleza? Um detalhezinho, ainda dentro desse universo aqui, tá, gente? Ainda dentro desse universo. As substâncias covalentes, elas são formadas quando os átomos compartilham elétrons, maravilha. Só que, quando os átomos vão compartilhar elétrons, pode acontecer duas coisas. Pode acontecer a formação de uma estrutura que a gente chama de moléculas. A água, o CO2, metano, são moléculas. Tá. Mas às vezes pode acontecer como acontece, por exemplo, no diamante, no grafite. Pode acontecer desses átomos começarem a compartilhar elétrons de uma tal maneira que se cria uma estrutura gigantesca, formando uma rede de átomos, que é o que a gente chama de cristais. O que eu quero dizer é o seguinte: existem dois tipos de substâncias covalentes, as moleculares e as cristalinas. A diferença da molecular para a cristalina, o próprio nome já está dizendo. As substâncias moleculares, elas são formadas por grupinhos de moléculas. Então, por exemplo, quando eu penso na água, eu penso em muitas H2O. Cada partícula de água ou cada molécula de água é formada por três atomozinhos e acabou. Agora, no diamante, no grafite, os carbonos, por exemplo, se unem infinitamente. Então, não sei se vocês já viram em exercícios, em textos, quando o pessoal vai representar o carbono grafite ou carbono diamante, se usa esse Nzinho aqui, ó. É uma estrutura infinita, tá? Quando a gente for trabalhar a parte de química orgânica, a gente vai discutir um pouquinho a diferença estrutural entre o diamante e o grafite. Tem a ver com a hibridização do carbono, uma série de coisas ali, tá? Então, os átomos podem trocar elétrons e dar origem a íons, grudados. Os átomos podem compartilhar elétrons, formando estruturas finitas ou estruturas infinitas, cristais, moléculas. Os átomos podem fazer um tipo de ligação também muito controversa, que são as ligações metálicas, substâncias metálicas, tá? Que seria o terceiro tipo de ligação. A ligação metálica ela é um pouquinho mais complicada de entender. Mas, de maneira geral, a ligação metálica, a gente pode pensar nela como sendo uma situação assim. Imaginem muitos átomos que vão se ligar, só que esses átomos têm uma característica natural de doarem elétrons. Então, por exemplo, eu sou um átomo que gosta de doar elétron. Eu vou me ligar com ela. Eu vou lá e ofereço um elétron para ela. Só que ela, por sua vez, também vai oferecer um elétron para ela, que por sua vez oferece um elétron para ele.
Então, a ligação metálica é uma espécie de batata quente de elétrons. Tó, não está mais comigo, Tó, não está mais comigo. Os elétrons eles ficam circulando loucamente dentro de uma estrutura formada por vários átomos, tá? Justamente por causa dessa livre circulação de elétrons, é que os metais podem ser bons condutores de eletricidade. Então, a ligação metálica ela é uma ligação muito particular, a gente vai estudar ela também, tá? Que vai dar origem a substâncias que têm esse comportamento, né? São substâncias que brilham, os metais têm aquele brilho característico, a condutividade elétrica, a condutividade térmica, tá? Então aqui eu vou colocar os metais, tá aí, beleza? E aí, só para dizer que a gente não citou, fala, Malu, perdão. É, primeiro que assim, tá? Todo composto iônico é cristal. Todos eles são cristais. No cristal covalente, o elemento que está fazendo isso é um ametal, tá? E é uma foda, porque tem vários tipos de cristais. Por exemplo, tem uma substância que é o I2. O I2 é uma molécula. Só que quando ele está no estado sólido, essas moléculas se organizam formando uma espécie de cristal também. Então, tipo assim, é um negócio muito louco, porque você tem substâncias iônicas que são cristalinas. Você tem dentro das substâncias covalentes, você tem as moleculares e os cristais. E dentro dos cristais, você tem os cristais atômicos e os cristais moleculares. Você quer ver um outro exemplo de uma substância que é covalente e é cristal? O açúcar. O açúcar é um grãozinho de cristal. Agora, qual é a fórmula do açúcar? C12, H22O11. Então, tipo, tenta imaginar, coisa bizarra, um cristal, só que cada unidade do cristal é um C2H22O11. C12H22O11, 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 C12, tum, 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 tudo organizadinho, virou um cristal, só que formado por moléculas, tá? O diamante, o grafite, não. É C, 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 C. Então é um cristal atômico, tá? Mas respondendo a tua pergunta objetivamente, sim. Você vai olhar pelo metal. A metal, metal. Tá? Ahn, lembrei de outra coisa. Além desses três tipos de substâncias que têm a ver diretamente com o tipo de ligação, né, que os átomos executam, a gente tem aqueles átomos que não se ligam. São os gases nobres. Esses elementos também constituem substâncias. Só que aí eu vou dizer que são substâncias atômicas. São os gases nobres. Gases nobres. Tá aí. Vem aqui, ó. Um aspecto também que a gente pode relacionar com essa ideia de pureza é o famoso gráfico da curva de aquecimento, né? O gráfico da curva de aquecimento, ou melhor, a análise do gráfico de uma curva de aquecimento,
ela é, na verdade, uma análise do resultado de um experimento. Então, eu vou contextualizar uma situação para vocês entenderem o porquê que isso aqui aparece em prova. Imagina, por exemplo, que a gente esteja numa indústria e uma indústria que faz um certo controle de qualidade de um material que eles compram ali. Sei lá, o cara compra cal para fazer cimento e ele faz um controle de qualidade dessa cal. E os caras estão suspeitando de que esse lote esteja contaminado com outra substância. Que os caras compraram a cal, mas a cal está contaminada com outra coisa. Então, o meu objetivo aqui, se eu estivesse trabalhando nesse lugar, seria verificar se aquela amostra é ou não cal. Se tem só cal ou se tem outras coisas. E existem milhões de técnicas para você descobrir isso. Mas a técnica mais simples e mais barata, e é por isso que ela cai no vestibular, é simplesmente pegar aquela amostra que você está verificando e aquecer. Você vai pegar a amostra, colocar numa estufa, ligar, vai passar a aquecer a substância e você vai monitorar o que que acontece com a temperatura dessa substância ao longo do tempo. Só que o experimento, ele tem que ser feito de tal maneira que a substância comece no estado sólido, termine no gasoso. Você vai fazer a substância passar por todos os estados físicos, do sólido para o líquido, do líquido para o gás, e durante esse processo você vai monitorar a temperatura. E aí você vai fazer o seguinte: você vai simplesmente construir um gráfico que mostre temperatura em função do calor fornecido. Nos exercícios de vestibular, pessoal, atentos pelo seguinte: as curvas de aquecimento, elas podem aparecer de duas maneiras. Ou vem temperatura em função do calor que a substância recebe, perdão, ou vem temperatura em função do tempo de aquecimento, que tecnicamente é a mesma coisa, né? Vocês lembram do conceito de potência térmica? Por exemplo, como é que eu calcularia a potência de um fogão? Que conta eu deveria fazer? Eu pego o calor e divido pelo tempo. Então, aqui nesse eixo, pode vir calor ou pode vir o tempo de aquecimento. Tudo faz. O fato é o seguinte, pessoal: se a gente pegar qualquer material puro e submetê-lo a um aquecimento, a gente vai perceber que esse gráfico ele apresenta um padrão que todo mundo aqui conhece. Esse padrão, ele mostra que aquilo que você está aquecendo passa por momentos onde a temperatura aumenta, né? Então eu comecei aquecendo aqui, ó, numa certa temperatura inicial. A substância está no estado sólido. Aí eu vou dando calor. Conforme eu vou dando calor, a temperatura vai subindo. Esse calor que provoca aumento de temperatura, ele é chamado de calor sensível. É o famoso Duque Macete, né? Cada substância tem um Czinho, não tem? Tem substâncias, por exemplo, que precisam de uma caloria para 1 grama esquentar 1 grau Celsius, no caso da água, tá? Cada substância tem o seu calor específico, tá? Por que que quando eu dou calor, a temperatura aumenta? Porque as moléculas estão pegando aquela energia e estão se agitando. Simples assim. Só que daí lembra o que a gente discutiu aqui, ó. Durante a fusão, o que que acontece com as interações moleculares? Vai diminuir. Ou seja, o que eu estou propondo aqui é que quando ocorrer a fusão, as partículas vão se afastar. Só que lembra que tinha uma força intermolecular aqui? Para essas partículas se afastarem, elas precisam usar energia. E de onde vem essa energia? Do aquecimento. E aí acontece uma coisa muito curiosa, porque, ó, nesse intervalo de tempo aqui, ó, a substância recebeu calor, não recebeu? Mas a temperatura não subiu.
Não subiu. É onde ocorre a mudança de estado. E por que que a temperatura não sobe, mesmo a substância recebendo calor? Porque agora toda a energia está sendo usada para as moléculas se afastarem. Então, é uma coisa muito diferente, assim. Por quê? Quando você dá calor para uma substância, ou ela usa esse calor para se agitar, ou ela usa esse calor para quebrar as interações moleculares. Só que ela não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que o gráfico é ou sobe a temperatura ou muda de estado. Ou sobe a temperatura ou muda de estado. A matéria não consegue fazer as duas coisas com a energia. Ou ela pega a energia e usa para se agitar, aqui, 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 ou ela pega a energia e usa para mudar de estado. E aí, nesse caso, eu tenho o calor latente. Lembra que nas fórmulas de termologia, lembra que o professor fala: olha, essa fórmula aqui você só pode usar para quando a substância está mudando a temperatura. E essa eu só posso usar em que circunstância? Quando ela está mudando de estado. Porque são dois comportamentos diferentes. Os dois precisam de energia. Você vai ter calor latente de fusão e vai ter o calor latente de ebulição também. Ebulição. Tá bom? Se o gráfico de aquecimento de alguma coisa tiver esse padrão, você pode dizer que isso aqui é puro. É puro, tá? Então isso aqui é a curva de aquecimento de uma substância pura, tá? A única diferença de gráficos de aquecimento de substâncias puras, né, são os pontos de fusão e ebulição. E daí cada substância tem o seu, né? Simples assim, tá? Qualquer curva de aquecimento diferente desta, e eu vou mostrar três possibilidades, tá? Qualquer curva de aquecimento diferente desta se refere ao aquecimento de um material impuro. Impuro, diferente disso. Puro, tem que ser o gráfico assim, tá? Esse comportamento ele se repete. Agora, quando o negócio está impuro, aí eu tenho três situações. Vamos colocar aqui, ó. E se o material for impuro? Eu acho que eu vou colocar os três um do lado do outro, que fica mais fácil. Vou fazer aqui outro aqui embaixo. Uhum. Ó, eu coloquei temperatura em função do calor, tá? Temperatura em função do calor. Quando a gente tem uma mistura, é, essa mistura pode ter duas coisas ou mais, como por exemplo o petróleo, né, que tem 200 mil coisas ali. Quando você aquece uma mistura, as coisas começam a mudar de estado em momentos diferentes. Tem hora que tem momento que uma substância A está mudando de estado enquanto a B não está. A C está mudando de estado enquanto a B também não está. Então, os gráficos eles apresentam irregularidades. Qualquer tipo de irregularidade. A gente tem situações assim, ó. Essa aqui é a mais comum, ó. Ó,
Por exemplo, se a gente fizesse uma experiência num laboratório e aquecêssemos água com sal, uma mistura homogênea, tá? Se eu aquecesse uma mistura de água com sal e monitorasse o gráfico de aquecimento, o gráfico seria alguma coisa desse tipo aqui, ó. O que que a gente observa, né, analisando esse gráfico e, sobretudo, comparando esse com esse aqui, ó? O que que a gente observa? Que de fato a temperatura sobe e que eu tenho algumas mudanças de inclinação. Essas mudanças de inclinação, é que a gente não tá vendo o experimento na nossa frente, mas essas mudanças de inclinação aqui, gente, elas coincidem com alguma substância mudando de estado. Então tem alguma coisa aqui mudando de estado. Ou é uma substância, ou é outra. Só que a gente observa que nessa mudança de estado, a temperatura continua subindo, diferentemente do que acontece numa substância pura. Então, uma característica das misturas é que elas, a maioria delas, tá? Nem tem ponto de fusão e ebulição. Você tem uma temperatura onde vai, a fusão começa e depois tem uma temperatura onde a fusão termina, tá? E isso vale para a ebulição também, tá? O que pode acontecer também são as misturas apresentarem comportamentos um pouquinho diferentes. Ó, isso aqui também é um aquecimento de uma possível mistura, vai, de uma possível mistura, tá? O que que a gente percebe aqui, ó? Aqueci o sólido. Esse ponto aqui, ó, coincide com a mudança de estado. Então eu tenho a fusão. Ah, então quer dizer que essa situação, a mistura é uma mistura que tem um ponto de fusão. Ela tem um ponto de fusão. Ah, professor, mas você falou que as misturas não têm isso. É, a maioria não tem. De fato, a maioria não tem esse comportamento. Só que é uma exceção, tá? Aqui eu tenho a ebulição, ó. Na ebulição, ela não engana. Aí ela mostra que ela é uma mistura, tá? Por quê? Porque aqui eu percebo na ebulição que não existe o ponto fixo, né? Então, isso é uma mistura e isso é uma mistura. Um terceiro tipo de possibilidade, um terceiro tipo de comportamento que a mistura vai ter é essa daqui, ó. Opa, olha lá. Também é uma mistura. Aqui eu tenho sólido. A mudança de inflexão aqui me diz, né, que eu tenho aqui uma fusão, fusão. Só que na hora da mistura, eu ia falar ebulir, fica feio. Na hora da mistura ferver, ocorre esse processo exatamente num pontinho, como se ela fosse uma substância pura. Ebulição, tá? Então, por exemplo, se você quiser montar um resuminho, eu tenho três tipos de misturas na vida. Misturas que não têm nem ponto de fusão, nem ponto de ebulição, porque essas duas coisas ocorrem em temperaturas que variam. Misturas que têm um ponto de fusão, mas não têm o de ebulição. E misturas que têm o de ebulição, mas não têm o de fusão, tá? Para essas duas, a gente tem aqueles nomes esquisitos, né? Opa, essa daqui é a mistura. Vocês lembram o nome dessa? Eu confundia pra caramba, depois de um tempo que eu comecei a não confundir. Essa é a eutética, né? Que bosta esse nome, gente, pra quê? Tá? E essa daqui? Azeotrópica. Azeotrópica, tá? Beleza?
E, por exemplo, só um outro detalhe, né? Isso aqui são gráficos bem aparentemente mais simples, porque a gente está considerando misturas, por exemplo, com duas coisas só. Agora, por exemplo, se eu fosse fazer um gráfico que representasse a curva de aquecimento, por exemplo, do petróleo, seria um negócio muito assim, quer ver, ó? Alguma coisa assim, quer ver, ó? Curva de aquecimento do petróleo. Então imaginem, por exemplo, que eu vou fazer uma destilação fracionada, né? Então eu vou pegar o petróleo, colocar naquela torre de fracionamento, que basicamente a destilação acontece assim, né? Eu pego o petróleo, coloco naquela torre de fracionamento e lá embaixo ele vai esquentar o petróleo e tudo vai virando vapor. E aí aqueles vapores vão subindo e vão se condensando, né? Cara, seria uma coisa meio que assim, ó. Tipo assim. Seria uma coisa muito louca. Tipo, você ir esquentando o petróleo, cada coisinha que fosse evaporando ia ter um patamarzinho. Aí evapora outra coisinha, evapora outra coisinha, evapora outra coisinha, evapora outra coisinha, evapora outra coisinha. Cada coisinha dessa seria um vapor. Então, você olha para uma curva de aquecimento dessa, não tem nada a ver com isso aqui. Por quê? Porque é uma mistura mais complexa. Quanto mais coisas você tem na mistura, mais tortão vai ficando o gráfico, tá? Então, isso aqui seria o gráfico de uma mistura complexa, tá? Beleza até aqui? Bom, a gente está quase pronto para falar das técnicas de separação, tá, gente? A última coisa que falta falar sobre substâncias, e essa daqui é bem rapidinha, é a classificação. A gente classificou as substâncias de acordo com a pureza. Vimos que isso pode ser verificado com os gráficos, né? A gente classificou também as substâncias quanto à natureza das ligações. O que que faltou a gente fazer? Classificar as substâncias quanto à composição. E é bem rapidinho. Quando a gente fala de classificar quanto à composição, do que nós estamos falando? Bom, a gente sabe que as substâncias são formadas por átomos que, por sua vez, se unem. Tá. Esses átomos que se unem por ligação iônica ou covalente e tal, né? Esses átomos que se unem podem ser átomos iguais ou diferentes. Simples. Substâncias formadas por átomos idênticos, como, por exemplo, hidrogênio, o próprio grafite, né? Vamos colocar aqui grafite, ó. Geralmente, vocês já repararam isso? Geralmente, substâncias formadas por um único átomo tendem a ter fórmulas pequenas. Talvez o carbono, sim, sim, seja uma exceção porque ele é um cristal, né? Mas, por exemplo, pega lá, substância formada por oxigênio. Você tem o O2 ou O3. Substância formada por nitrogênio, N2. Substância formada por cloro, Cl2. Não sei se vocês lembram, alguns de vocês já tiveram aula comigo, eu sempre falo assim: átomos iguais não gostam de se ligar entre si. Não é uma coisa comum, por exemplo, você ter, você tem cadeia de carbono, mas você não tem cadeia de oxigênio, de nitrogênio, esses elementos não têm essa tendência, tá? Então, essas substâncias, elas são chamadas genericamente de substâncias simples. E a maioria das substâncias, tipo, mais de 99% das substâncias que a gente conhece, são substâncias como CO2, como NH3, as merdinhas aqui, HCl, que são as substâncias compostas, tá?
Embora, assim, muitos de vocês já estudaram bastante química, vocês já devem ter reparado que esses termos nem se usam muito, né? Substância simples, substância composta. A gente usa o termo substância, tá? Bom. Quando a gente for falar de ligação covalente, pessoal, aí eu falo da alotropia, tá? Que também é uma coisa importante, que acontece no oxigênio, tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Deu pra lembrar tudo isso? Essa primeira aula é bem de boa, né? Uma delícia. Bom, acho que agora a gente está pronto para começar a falar das técnicas de separação. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pagar aqui. Posso pagar aqui? Pode. É estranho ficar no shopping, cara. É porque que vocês vieram ontem, né, já. Cara, eu fiquei o dia inteiro sem ver o sol, assim, sabe? É muito esquisito. Você parece que fica dentro de uma máquina do tempo, sei lá. Hum. Vamos lá para separações. Ó, deixa eu só citar o que está acontecendo, porque a gente está sem apostila ainda, né? No cronograma de vocês, a gente tinha reservado dois encontros para trabalhar essa primeira aula, né? Parte de propriedades, separação. A minha ideia é dar toda a teoria e na aula da semana que vem a gente ia fazer os exercícios e fechar essa unidade, tá? Beleza? Ahn, então vamos lá. Quando eu falo em técnicas de separação, a gente está falando de processos físicos para você purificar misturas, certo? Então vamos escrever aqui, ó. As técnicas de separação são processos físicos utilizados na separação, na purificação, perdão, de misturas. É bem comum aparecer a questão desse tema nos vestibulares. As técnicas de separação, elas são divididas em duas categorias. Você tem aquelas técnicas que eu uso para separar sistemas heterogêneos e tem as técnicas que eu vou usar para separar sistemas homogêneos. Ou seja, dependendo do número de fase, eu uso uma técnica. Além disso, a técnica que eu uso também depende do estado físico das coisas que você está separando. Então, por exemplo, se eu quero separar um sólido de um líquido, eu vou usar um processo diferente, por exemplo, de separar um líquido do líquido. Então, o segredo é você tentar associar cada técnica ao tipo de sistema que ela pode ser utilizada. Quando eu trabalho com esse assunto, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de dividir as técnicas, primeiro falando de heterogêneas, a gente discute todas, sistemas heterogêneos, né? Misturas heterogêneas. E depois a gente discute para as homogêneas, tá? Nas heterogêneas, eu posso separar sólido de sólido, eu posso separar sólido de líquido, eu posso separar líquido de líquido e posso separar sólido de gás, tá? Daria para colocar até gás líquido, mas gás líquido a gente discute rapidinho, não tem nem tanta importância. Bom, e aí eu começo a explorar as possibilidades aqui. A- Acho que até que o tipo de mistura que mais tem técnica diferente para separar tá, acho que aqui. Tem um monte, né? Vamos colocar aquelas que a gente lembra.
catação, que mais? Peneiração. Vai vendo se eu não esqueço nenhuma, tá? Tem um outro nome para peneiração, né? Vocês sabem? Tamização. Com Z, tá? Tamização. Que mais? Separação magnética, né? Que a gente sempre coloca para separar ferro de coisas. Que mais? Aí tem aqueles nomes diferentões, né? Esse aqui eu gosto. Flotação. Acho que aqui a gente precisa lembrar, né? Na flotação, eu separo dois sólidos fazendo o quê? Colocando um líquido no meio. Esse líquido, ele vai fazer um dos sólidos afundar e o outro sólido flutuar. Ou seja, quando eu faço flotação, eu estou fazendo a separação por diferença de densidade. Um mais baixa, flutua, uma densidade mais alta, afunda e o líquido ali no meio. Tá? Qual? Ventilação. Eu vou colocar ventilação junto com outro que você falou, eu lembrei. Ventilação. Oh, meu Deus. Levigação, cara. Você falou da ventilação, né, TT? Na ventilação eu uso ar para separar as partículas. Na levigação eu uso água. Então, por exemplo, eu pego lá uma mistura de cascalho com pedrinha, eu vou jogando água devagarinho, a água vai arrastando algumas coisas. Tá? Deixa eu ver o que mais que faltou de sólido, sólido. Acho que só, né? Esqueci algum, gente? Acho que não, né? Bom, esses daí são os mais importantes. Para sólido líquido, aí eu tenho dois métodos. Lembrando, tá, gente, que como eu estou falando de sistemas heterogêneos, a gente está falando de um sólido que não está dissolvido no líquido. E tá lá. Aqui eu uso filtração, um papel de filtro, um funilzinho. O filtro é uma barreira física, né? Essa filtração, ela pode ser simples ou a vácuo, tá bom? A diferença da filtração simples para a filtração a vácuo é a eficiência do processo. Na filtração a vácuo, você tem justamente um sistema que ajuda a puxar o líquido para baixo. Um sisteminha de vácuo. É uma coisa mais ou menos assim, ó. Você tem aqui o funil. Esse funil, ele está encaixado numa rolha. Peraí que eu já saio da frente. E está enfiado dentro de um recipiente de vidro. Ó, esse aqui é o funil que a gente usa para filtração a vácuo. Ó. Numa filtração simples, você tem o funil e o recipiente. Tá? O funil está encaixado aqui é uma rolha. Na filtração a vácuo, o recipiente ele tem um buraco aqui, ó, uma saída. Dessa saída, eu conecto uma mangueira. Essa mangueira, ela vai numa bomba de puxar ar. Eu ligo a bomba, ela puxa o ar daqui de dentro. Aqui dentro eu crio uma região de baixa pressão, um vácuo, e esse vácuo puxa o líquido, tá? É basicamente uma filtração. Eu também posso, em sistemas mais simples, porque assim, isso aqui a gente usa muito em laboratório para purificar uma substância que você acabou de produzir, enfim. No dia a dia, a gente usa uma técnica de separação bem mais simples, por exemplo, para fazer tratamento de água, que é a decantação. Gente, decantar é basicamente esperar a gravidade agir, né? As partículas, se o sólido é formado por partículas maiores, mais densas, aquilo naturalmente vai para o fundo, né? Quando a decantação não funciona, porque às vezes as partículas são muito pequenas,
a gente pode fazer centrifugação. Claro, né, gente? Pelo amor de Deus. Centrifugação você vai fazer em sistema pequeno. A gente usa muito a centrifugação, por exemplo, no laboratório, para separar as células do sangue, né, do plasma, tá? É uma técnica também de separação. É como se, sei lá, como se a centrifugação fosse uma espécie, vai, de decantação forçada. Você usa a centrífuga para precipitar o negócio, tá? Isso para sólidos, repito, não dissolvidos. Quando eu preciso separar líquidos, eu uso uma separação que também se chama decantação. Decantação, tá? Só que essa decantação, ela é feita num aparelho específico para isso, porque eu vou estar separando dois líquidos. Dois líquidos. Esse aparelho, ele é uma garrafinha, opa. Essa garrafinha, ela tem uma saída inferior e tem uma torneira. Parece uma, nem sei o que parece isso. Quando eu coloco a mistura de líquidos por aqui, a torneira está fechada, esses líquidos estão constituindo um sistema heterogêneo, ou seja, eles são imissíveis. Imissíveis. Eu tenho a separação de um líquido para o outro. Aqui e aqui, ó. Ó, eu abro, essa interface vai, obviamente, descer. Quando essa interface aqui chegar na torneirinha, eu fecho. É uma tanto na decantação aqui como na decantação aqui, a gente está separando as substâncias por diferença de densidade, né? Aqui o líquido mais denso, vou colocar aqui, e aqui o líquido menos denso. Então, tipo, uma questãozinha como essa, ela pode abordar a técnica de separação em si, ela pode abordar o porquê que eu formei duas fases, isso tem a ver com a solubilidade, ela pode abordar a polaridade das substâncias que estão aqui. Tem um monte de coisa que o cara pode cobrar a partir de um exercício de separação de mistura desse tipo, tá? Esse aparelho aqui, ele se chama funil de bromo. Então, é uma decantação em funil de bromo, tá? E sólido com gás, hein? Como que você separaria sólido de gás? Primeiro, pensa numa mistura assim. Pensa numa mistura assim. Sólido e gás. Quando a gente tem um sistema formado por sólido e gás, a gente tem um sistema heterogêneo. Então, por exemplo, imagina o ar cheio de poeira. É um sistema sólido, gás, certo? Para eu retirar as partículas de sólido, eu tenho que usar algum tipo de barreira física. Eu puxo o ar por algum sistema, o pó, as partículas ficam retidas e o ar vai ser filtrado. Esse é o termo, filtro de ar, filtração. Ar-condicionado, o que que eu ia falar? Aspirador de pó, filtração. Tá? Aspirador de pó, ar-condicionado, coifa, aquelas coifas de churrasco. Tá? E líquido com gás, hein? Vamos falar, vai. É que é tão idiota. Pensa num sistema líquido-gás que seja heterogêneo. Pensa aí. Sistema líquido-gás heterogêneo. Refrigerante. As bolinhas de gás lá dentro. Como é que eu separo? Espera. Esperação.
Você pode, o recipiente aberto ele vai facilitar a saída do gás. Mas e se eu quiser separar rapidamente? Você pode ou esquentar ou agitar. Agitação. Agitação. Fala, Cami. Entra, entra. Boa, ainda bem que você lembrou. Obrigado. Vou colocar aqui, tá? Ó, a Cami lembrou aqui, ó, sólido, sólido, entra dissolução fracionada, tá? Como funciona a dissolução fracionada? Esse aqui é um exemplo até bom para a gente usar para fazer um esqueminha. Quer ver? Como funciona a dissolução fracionada? Tá. Vamos imaginar a seguinte situação. Tem várias maneiras de você fazer uma dissolução fracionada, mas eu vou fazer a mais comum. Vamos imaginar que eu tenho uma substância A sólida e uma substância B também sólida e eu gostaria de separá-las. Muitas vezes, por algum motivo que qualquer, eu não consigo fazer essas técnicas aqui, peneiração, porque às vezes as partículas são do mesmo tamanho. Não consigo fazer separação magnética, porque as partículas não são atraídas por ímãs. Enfim, eu não consigo. Mas aí eu percebo, por exemplo, que essas duas substâncias A e B, elas têm solubilidades diferentes. Por exemplo, vamos imaginar que a substância A seja muito solúvel na água e a substância B não. Então, se eu tenho uma substância que é muito solúvel em água e uma outra que não é, eu vou fazer o seguinte: eu vou adicionar aqui o solvente que vai dissolver um deles. Então, vamos supor, eu coloco aqui água, só que essa água dissolve o A e não o B. Então, na hora que eu colocar água, o A ele passa a estar aquoso, de sólido ele está dissolvido, e o B continua sólido. Agora, eu tenho um sistema aqui, pessoal, que tem uma fase líquida e o sólido que está lá dentro. Aí, para fazer o processo de separação, o que que eu faço? Eu vou retirar o sólido, então eu vou fazer uma filtração. Filtração. Filtrei. Agora eu tenho o A dissolvido em água e o B que eu retirei com o filtro. Pronto. E aí, se eu quiser deixar o A purinho, sem água, eu evaporo a água. Então, daqui eu faço uma evaporação, tá? Retiro a água. Então, aí eu tenho água, que é o solvente, e o A separado do B, tá? Então, a dissolução fracionada, ela tá aqui, ó, tá? Então, você pode pensar assim, o que que é uma dissolução fracionada? É um processo de separação no qual você introduz um solvente de tal maneira que esse solvente dissolva um deles e o outro não, tá? E aproveitando o comentário, a dissolução fracionada, ela nunca é um método que é usado sozinho. Ela vai ser usada normalmente seguida de uma filtração e aqui no caso uma evaporação ainda, tá? E outra coisa, tá? O solvente não precisa necessariamente ser água, pode ser outro tipo de solvente, tá? Beleza?
Esse é um resumo dos métodos para separação de sistemas heterogêneos, tá? Oi, cristalização fracionada é sólido-sólido. A gente pode colocá-la aqui, ó. Vamos colocar? Cristalização. Puta, esse aqui é mais foda ainda. Cristalização fracionada. Vamos fazer um exemplo desse aqui. Tem uns exercícios desse assunto que são bem chatos. Como funciona a cristalização fracionada? Tá, para a gente entender a dissolução, a cristalização fracionada, eu preciso que vocês imaginem uma situação. Vocês já fizeram isso em casa, ou já perceberam que, por exemplo, quando você coloca. É que isso é uma experiência tão idiota que eu acho que vocês nunca fizeram. Faz uma experiência em casa, pronto. Pega água quente, esquenta a água, coloca lá umas 3 colheres de açúcar e dissolve. Põe na geladeira. Espera 2 horas. Abre e olha o açúcar. Ele vai estar no fundo. O açúcar, ele é uma substância que se dissolve muito mais em água quente do que em água fria. Eu não sei se, acho que para ninguém aqui deve ser novidade isso, né? Que as coisas podem se dissolver mais ou menos dependendo da temperatura. Então imagina o seguinte: imaginem que eu tenha duas substâncias A e B, só que a solubilidade delas na água é diferente dependendo da temperatura. Então, por exemplo, quando eu coloco água fria em A, ele dissolve. E o B não dissolve, tá? Então isso é uma informação que eu devo conhecer para eu poder fazer esse método que você está sugerindo. Então eu sei que a substância A dissolve na água fria e a substância B não dissolve na água fria. Só que na água quente as duas dissolvem e dissolve. Então, uma possibilidade, ao invés de eu escolher um solvente que dissolve um e não dissolve outro, eu vou escolher uma temperatura. Então veja, como vai começar o sistema? Eu tenho A, vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui nesse rascunho, tá? No cantinho. Imagina que eu tenha A sólido e B sólido. Tudo bem? Os dois estão sólidos. Tá. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou jogar água quente. A hora que eu jogar a água quente, os dois vão dissolver. Então eu tinha um sistema de dois sólidos, coloquei o solvente lá dentro, agora eu tenho um sistema homogêneo, onde os dois sólidos estão dissolvidos. Aí eu pego esse recipiente com água quente e os caras dissolvidos e coloco num banho de gelo. Pego lá uma caixa de isopor, coloco um monte de gelo e mergulho aquilo ali no banho de gelo. Eu vou esfriar a temperatura. Puta, esfriar a temperatura é foda, hein? Enfim. A hora que eu abaixar a temperatura, o que vai acontecer? O A, ele continua como se nada tivesse acontecido com ele. Mas o B não. O B cristaliza. Ele volta a virar sólido, que nem o açúcar. O B precipita.
E agora o que eu faço? Filtro. Quando eu conseguir separar os dois por conta de uma solubilidade, aí eu jogo a filtração, tá? Você vai ter, depois que você faz a filtração, né? Você vai ter o A dissolvido e o B que havia precipitado porque você abaixou a temperatura, agora virou sólido separado. Lembra da questão da insulina? Né? Quando você falou, eu lembrei da questão da insulina, tá? Beleza? Isso é uma cristalização fracionada. Hã? Aqui você está falando? Ah, não, destilação é homogêneo, né? Eu não falei por causa disso. Porque aqui a gente ainda está no campo dos heterogêneos, né? Também para homogêneo só tem destilação, né? Simples, fracionada. Oi? Não, não. A liofilização é outra coisa. É. A liofilização é o processo onde você congela o alimento, você passa a água do estado sólido do líquido para o sólido, depois você abaixa a temperatura e esse sólido, que é o gelo, né? Ele sublima, sai na forma de gás, tá? É um processo de você tirar a água do alimento sem romper a estrutura dele, tá? Tá bom? Acho que de heterogêneo deu, tá, gente? Acho que de heterogêneos deu. De homogêneos agora. Homogêneos. Homogêneos. Misturas homogêneas. Acho que aqui a gente. Aqui tem bem poucos métodos, né? Eu acho que o mais importante, o que mais merece destaque mesmo é a destilação. Eu vou falar de outros métodos também. Misturas homogêneas, pessoal, são geralmente mais difíceis da gente separar, justamente porque são homogêneas, tá? Vamos começar falando de misturas homogêneas formadas por sólidos, que são raras, mas existem, tá? As misturas que a gente conhece, que são bons exemplos, né, de sólidos que são homogêneos, são as misturas chamadas de ligas metálicas. Ligas metálicas. Opa, vou até colocar como exemplo aqui, tá? Dentro deste universo das ligas, a gente tem o latão, o bronze, o ouro 18 quilates. São, acho que as ligas mais famosas, né? O latão é uma mistura de cobre com zinco, o bronze é cobre com estanho e o ouro 18 quilates é cobre com ouro. Todas essas ligas, para serem construídas, tiveram os metais fundidos. Então eu derreto o metal A, derreto o metal B, enquanto os dois estão líquidos, eu misturo. A separação é feita do mesmo jeito, quer dizer, não do mesmo jeito. Do contrário, eu aqueço a mistura e separo os componentes pela diferença do ponto de fusão. Isso aqui é chamado de fusão fracionada. Fusão fracionada. Fusão fracionada. Eu separo a mistura de sólidos a partir da diferença do ponto de fusão. O metal que tiver o menor ponto de fusão, ele vai derreter primeiro e o outro metal permanece sólido, tá?
Separação sólido-líquido. Eu vou colocar aqui, já de propósito, as duas. Sólido, líquido, líquido, líquido. Porque a técnica que eu uso é muito parecida, tanto para separar sólido, líquido, homogêneo, como líquido, líquido. A gente usa só o nome um pouquinho diferente. Destilação simples e destilação fracionada. Aqui. A diferença entre as duas, pessoal, na verdade, tem mais a ver com o quanto de temperatura você precisa controlar. Vou mostrar para vocês. Bom, isso aqui é o destilador. Aqui, ó. Tá. A única diferença da destilação sólido-líquido para destilação líquido-líquido é que na destilação líquido-líquido eu preciso colocar aqui, ó, um termômetro. Aqui está um termômetro. Não posso deixar esquentar demais. Por quê? Quando você está separando o sólido de líquido, mano, você pode socar o pau aqui, não tem problema. Por quê? O líquido vai evaporar, vai condensar aqui dentro. Isso aqui é o condensador, né? Como que o líquido condensa aqui dentro, pessoal? Aqui por fora desse cano aqui, ó, tá vendo esse caninho? Aqui o vapor entra por aqui. Por fora desse cano tem um sistema que entra e sai água para manter as paredes internas dessa tubulação resfriadas. Então, quando o vapor quente que sobe por aqui é canalizado aqui para dentro, ele esfria e aí você começa a ver as gotinhas escorrendo aqui, ó, como se fosse um suorzinho caindo aqui. Só que para isso acontecer, você tem que ter um sistema de resfriamento aqui, tá? Os, os destiladores de laboratório chique, eles usam ar passando por aqui, ar frio, porque daí você não precisa ficar gastando água, né? Tá? A única diferença é a seguinte: quando você vai separar líquido de líquido, você tem que tomar um cuidado maior. Por quê? Por mais que os líquidos sejam diferentes, geralmente líquidos têm pontos de ebulição muito próximos. Por exemplo, né? Vou separar água de álcool. A água ferve a 100, o álcool ferve a 78. 22 graus é uma diferença de temperatura pequena. Se eu deixar isso aqui esquentar demais, evapora o álcool e a água. Então, o controle de temperatura ele tem que ser feito bem mais rigorosamente nesse caso. Geralmente, as destilações elas acontecem em temperaturas bem baixinhas. A ideia é não deixar isso aqui ferver. A gente deixa isso aqui esquentar, mas ir evaporando devagarzinho, tá? Beleza? Nesse sistema, gente, a separação é bem complicada. Vou escrever assim, ó. Na destilação fracionada, na destilação fracionada, a pureza do destilado
depende da quantidade de vezes, da quantidade destilações realizadas. O exercício do Enem maldito. Vamos lá. Porque quando a gente estuda destilação, na aula, geralmente a gente estuda esse assunto meio correndo, para variar, né? Tudo a gente estuda correndo. E aí a gente sai da aula com uma ideia um pouco equivocada sobre destilação. Qual que é a ideia que normalmente a gente tem quando estuda destilação? A coisa funciona assim, né? Você para água e álcool. Exemplo. Eu vou, esquento, o álcool evapora e a água fica. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando eu tenho aqui dentro uma mistura de álcool e água, vamos pegar o exemplo, que é bem o caso do exercício do Enem. Então imagina o seguinte, ó, eu vou fazer uma destilação, ok? Eu tenho uma mistura de 50% de água e 50% de etanol, tá bom? Pronto. Eu quero aumentar a pureza dessa mistura. Então eu vou pegar essa mistura, colocar ela aqui. Tudo bem? A água ferve a 100, o etanol ferve a 78. Eu vou aquecer essa mistura no máximo uns 50 a 60 graus. A destilação ela tem que ser feita numa temperatura baixa. Eu não posso deixar nem o etanol nem a água ferver. Porque o que que vai acontecer, gente? Quando eu aquecer isso aqui, a qualquer temperatura, os dois vão evaporar. Roupa no varal seca? Claro que seca, porque ela evapora. Então, quando eu aquecer e fizer uma destilação, eu vou obter aqui o quê? Eu vou obter aqui uma mistura de água 30%, etanol 70%. Quando a gente aquecer a mistura aqui, ó, vai evaporar os dois. Vai evaporar água e vai evaporar álcool. Só que como o álcool é mais volátil que a água, ele evapora mais. Então o vapor que vai subir aqui não é de álcool puro. É um vapor que tem mais álcool do que a água. Ele vai vir para cá e condensar. Então esse destilado aqui, ele está rico em etanol. Isso aqui é o destilado, ó. O que que sobra aqui? Ali sobra uma mistura mais rica em água. Tudo bem? Isso aqui fica aqui, ó, no resíduo. E isso aqui fica no destilado. Aí o que que eu faço? Eu pego isso aqui, ó, e jogo fora. Na indústria de cana de açúcar, na indústria de álcool, isso aqui os caras dão pro porco comer. Eles misturam ali na lavagem do porco e dá pro porco comer. Esse aqui, eu vou pegar ele, voltar pro destilador e pau. Repete. Você vai ter um novo destilado que vai ter água, 10%, e etanol, 90%. Cada vez que você repete o processo, o vapor que sobe é mais rico em álcool do que na água. E o que que sobra lá no frasco? Água e etanol.
Tá bom? Quer mais puro que isso? Joga fora e repete. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Tá? Por isso que bebida destilada é caro, né? Pode ver. Qualquer bebida destilada é mais cara. A não ser corote, né? Que aí é combustível de automóvel, né? Se bem que eu acho que o álcool tá mais caro que o corote, né? O álcool do posto de gasolina. Tudo bem, gente? O que vocês acham da gente parar por aqui? Vamos parar? Na semana que vem, a gente. Eu tenho mais umas coisas para falar ainda sobre destilação, que eu gostaria de comentar, mas eu vou deixar para a próxima aula. Aí a gente já entra fazendo exercício, tá? Beleza? Então tá. Às 10h30 a gente volta, tá bom? Eu vou só interromper a gravação aqui, mas eu vou deixar ligado o vídeo, tá, meninas?